Gente, eu acabei não levantando a mão aqui. fica à vontade. Eu tô... Mamadou, duas perguntas bem objetivas, né? Assim, eu entendo a questão do tipo de recompensa, e também imagino como vocês manipularam, né? Agora, sobre o tamanho da recompensa, Uhum. a minha dúvida é como vocês manipularam essa variável, né? Ok. Então, Daniel, esse até é um tipo de pergunta que eu estou recebendo sobre o meu próprio projeto, né? Eu estou desenvolvendo, só que fugiu. Então, a gente usou o valor, primeiro, Daniel, capacidade financeira, porque esse experimento envolveu pagamento real, né? E você sabe, as universidades, a gente não recebe recurso para fazer experimento, então eu tive que, na verdade, financiar. Eu acho que a ajuda de custo que a gente recebe no CNPq pelo PIB é R$ 400. Então, eu separei uma quantia. Então, a gente usou, para ser sincero, um valor relativo, né? Um valor relativo. Então, vou dar um exemplo assim, tipo, usamos 50 e 10 centavos. Né? Então, pegar um percentual em cima daquilo que a gente tem no máximo, né, para poder pagar e colocar isso. Claro que isso é questionável. Né? Na literatura, inclusive, é um problema, porque no MTurk, por exemplo, se você vê os trabalhos que são desenvolvidos ali, Daniel, você tem taxa de $10. Aí pega $10 com o câmbio atual aqui. Você, eu mesmo não vou ter condição para fazer isso. Né? Então, de fato, é um ponto crítico que envolve muito nos experimentos econômicos, né? Onde você precisa pagar isso. Muito, muito interessante, realmente, Mamadou. Obrigado pela resposta, Daniel, pela pergunta. Alguém tem alguma outra pergunta para fazer para o Mamadou? Ok. Eu achei o trabalho, acho que, não, foi só o Francisco comentando, né, que quando terminar a sessão a gente tem uma sala de network, e o link está disponível. Eu achei interessante bastante a pesquisa. Eu acho que, como nos outros trabalhos também, faltou um pouco deixar mais clara essa questão das contribuições, né, e como que o seu trabalho ele expande a visão do Berger. Eu acho que essa inclusão da ideia de gênero é algo que você pode usar nesse processo de alavancar realmente a contribuição da sua pesquisa. Muito interessante, inclusive, esse aspecto das limitações da pesquisa experimental. Talvez valha a pena, né, trazer isso, talvez até para as limitações no final da sua pesquisa, mostrando realmente que é diferente, né, você fazer essa pesquisa num contexto de um país como os Estados Unidos, onde as universidades têm recursos de sobra, né, e no contexto brasileiro. Então, as adaptações que tiveram que ser feitas para isso, eu acho que salientam o valor da sua pesquisa e permitem realmente que as pessoas compreendam, né, o porquê de alguns tipos de ajuste. Né? Eu acho que é algo interessante. Por exemplo, para mim, quando você falou da questão de trapaça, me remeteu muito ao trabalho que é desenvolvido pelo professor Dan Ariely, que, se eu não me engano, está na Duke atualmente. E ele fala da necessidade das interações, como que essa ideia da confiança ela acaba sendo perdida por meio das interações, que eu acho que foi algo que provavelmente você não conseguiu replicar nesse trabalho. E é algo que traz, né, o porquê da trapaça, né, mais claro. Mas, independente disso, eu acho que tem esse elemento também da remuneração social, que eu acho que salienta muito esses aspectos multidimensionais da contabilidade de gestão. Né? Não é só a remuneração financeira, mas o indivíduo ele quer ser valorizado, como foi trazido pelo Francisco, né? Ele tem que abarcar todo um conhecimento, como foi trazido pela Késia, e, enfim, ele quer muitas vezes traduzir isso em algum tipo de laços sociais, né? Eu acho que outro ponto interessante para trazer, Mamadou, por exemplo, como que esse contexto muda no Brasil e nos Estados Unidos e na Europa. Por exemplo, aqui, por exemplo, na Europa,
a gente Cultura. tem uma atrelação muito grande da reputação empresarial com esses aspectos sociais. Eu não sei se isso se reverte de forma similar no Brasil, né? Por exemplo, a ideia de trabalhos voluntários nos Estados Unidos é salientado desde a infância. Então, o indivíduo ele cresce com aquela ideia de que o trabalho dele voluntário, né, e a contribuição dele para a comunidade vai ser revertido em algum tipo de benefício futuro. Como é que o indivíduo no Brasil ele salienta isso? Eu sei que muitas vezes isso é um pouco difícil de ser trazido numa pesquisa quantitativa, mas eu acho que permite compreender melhor as dificuldades do experimento e a sua adequação ao contexto brasileiro. É. Eu acho que, obrigado pelas considerações, professor Rodrigo. Eu acho que o que eu tentei aqui é apenas ter uma ideia sobre esse assunto que eu estou estudando. Como você disse, né? Por exemplo, eu trabalhei com a questão da trapaça na tese e usei um software, né? Então, só tem sentido se você fizer repetições, né? Interações, né? Múltiplas rodadas. E outro ponto são as limitações, né? São as limitações de fazer experimentos, principalmente nas nossas universidades, onde a gente não tem estrutura. Então, eu tentei puxar o máximo com a aluna. Também, ela não vê experimento, né? Na graduação, a escrita, mas, sem dúvida, o que você colocou agora, tem uma literatura bastante explorando isso, essa questão reputacional, né? Essa questão, inclusive, até do voluntariado, que fazem as pessoas darem sentido o trabalho. Que significa o quê? Para você estimular o esforço do empregado, não necessariamente você tem que pagar em dinheiro. Você pode estimular de outra forma, né? E isso hoje é o que está sendo discutido no campo de incentivo pró-social versus incentivo financeiro, né? Até que ponto um é mais efetivo? Às vezes, o dinheiro ele não é efetivo. Ele, na verdade, ele gera o efeito contrário. Você está querendo que ele produza, mas ele gera, né, uma falta de produtividade. É isso. Obrigado, Mamadou, pelas contribuições. Eu deixo, então, o espaço aberto para qualquer um dos participantes fazer considerações sobre todos ou qualquer um dos trabalhos. Alguém quer comentar alguma coisa? Mamadou, eu acho que a gente ainda está vendo sua apresentação. Minha apresentação. Queria só agradecer a oportunidade do SEMEAD por poder trazer a pesquisa, acolher aí os comentários dos professores, parabenizar o professor Rodrigo aí pela mediação e o Ivandé, daqui da UFC, que foi nosso aluno lá da graduação e que agora já concluiu o mestrado dele na área de estatística. Parabéns, Ivandé, super feliz por encontrar você por aqui. E é isso. Obrigado aí pela oportunidade e vida longa aí a essa ciência brasileira tão dificultosa de ser feita, né, Mamadou? E que a gente tem que tirar dinheiro do nosso bolso, mas é isso, viu, Kézia? Você que está nessa luta aí, a nossa vida é essa, pesquisador brasileiro é desse jeito, é nessa vibe aí. Quem sabe as coisas começam a melhorar a partir do próximo ano. Obrigado, gente. Bom dia. Obrigado, Adriano. Alguém quer fazer mais alguma contribuição? Eu gostaria de agradecer a todos, né, principalmente ao convite de poder fazer parte do SEMEAD esse ano. É muito interessante realmente ver a evolução da pesquisa brasileira e como que a gente tem um tema de contabilidade gerencial aqui de uma forma tão diversa, né? Estudos bibliométricos, psicológicos, enfim, a gente vê a riqueza da pesquisa em contabilidade gerencial e da pesquisa em geral no Brasil, né? Eu acho que, de forma geral, o que a gente consegue ver é essa necessidade realmente de a gente conseguir vender aquilo que está sendo produzido de forma ainda melhor, né? E eu compartilho essa dificuldade. Eu acho que cada artigo que a gente está desenvolvendo é repetido, né? Os comentários dos avaliadores, vocês precisam salientar melhor a contribuição da pesquisa, a contribuição da pesquisa, a contribuição da pesquisa. Então, muitas vezes, realmente, esses espaços que são criados nessas conferências permitem que a gente compartilhe experiências e também que, né, dê alguns passos para trás para conseguir ter um panorama mais amplo de cada um desses trabalhos e desenvolva eles no futuro.
Eu fico à disposição de todos os participantes, acredito que cria-se, então, né, um network por meio desse evento, só salientando, esse network ele continua na sala, né, que vai ser aberta logo após o fim dessa sessão. Todos os participantes também fiquem à vontade para fazer a avaliação da sessão, né? Vocês têm um formulário que foi compartilhado no início da apresentação, eu posso até colocar ele aqui novamente, só um minutinho. Fiquem à vontade para avaliar também. A sessão ela vai se encerrar automaticamente às 11 horas, mas se alguém quiser fazer qualquer pergunta ou qualquer comentário, fique à vontade. É só também parabenizar os autores, né, por exporem os seus trabalhos no Congresso e agradecer você, Rodrigo, por ter aceito esse convite para participar do SEMEAD esse ano e também por conduzir essa sessão também. Então, ficou o meu agradecimento. O prazer foi todo meu. Eu acredito que teve algumas interrupções aqui na gravação, né? Eu não sei como é que depois a gente pode resolver isso, mas a gente pode fazer isso offline. Sem mais considerações, eu vou chamar o encerramento dessa sessão e, enfim, eu devo estar lá na sala de network também, esperando todos para um bate-papo. Um forte abraço e boa conferência. Bom dia. Até mais. Obrigado, Rodrigo. Até mais. Obrigado.